Caros conselheiros, meu nome é Eliane Quaresma. Hoje eu respondo pela Coordenadoria da Política Pró-Criança e Adolescente da CEDES, no governo de Minas, e nós vamos fazer um breve relato histórico. Para que a gente possa, então, fazer esse breve relato, vamos tentar localizar os primeiros movimentos de defesa da criança e adolescente que a gente tem resgatado. Uma breve passagem histórica pela história do Brasil. No período colonial, a família ela era tida como incapaz de cuidar de seus filhos. Essa desqualificação das famílias em situação de pobreza, elas eram então tratadas como incapazes de dar uma sustentação à sua família, criar os seus filhos. Inicialmente, quando é que nós vamos registrar os primeiros movimentos, de atenção à criança? No período colonial, onde existia a prática da roda dos expostos. Quem não já ouviu falar da roda dos expostos? Normalmente funcionava na Santa Casa, era uma portiola, onde as crianças ali eram deixadas para que essa porta ela fechava, ela era circular, Então ela fechava e as pessoas da Santa Casa então recolhiam essa criança e não se sabia quem colocou nem qual era a destinação dessa criança. Então, os relatos no Brasil da Roda dos Expostos nós vamos encontrar na Bahia, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Elas tinham, então, naquela época, um objetivo caritativo, assistencialista, o recolhimento de crianças abandonadas para que essas não morressem por algum motivo. Bom, vimos então que essa prática caritativa, ela tinha uma função de atender, sim, cuidar da criança, naquela época, mas também de guardar da moral, dos costumes da família. Ali não eram só deixadas as crianças pobres, mas também aquelas rejeitadas, pelas questões conservadoras daquela época, das famílias onde a mamãe solteira, então também era prática de abandono da criança e adolescente. Em 1920, então, iniciou uma campanha pela extinção dessa roda. E aí, a partir de 1927, nós temos como resultado dessas mobilizações a extinção das rodas em todo o país, através então do surgimento do Código de Menores, que no seu artigo 15 ele trazia da seguinte forma: a admissão dos expostos à assistência se fará por consignação direta, excluindo o sistema de rodas. Então, podemos concluir que a roda tinha como finalidade a proteção da moral familiar desta época e não a assistência efetiva da criança. Sua extinção, então, anuncia uma mudança de mentalidade quanto à proteção da criança pobre e abandonada no Brasil. Em 1948, então, dentro aí da discussão do Código dos Menores, nós vamos ter em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela traz, entre os direitos fundamentais de todas as pessoas, a dignidade, o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade, ao trabalho, entre outros. E seu artigo 25, ele vai tratar especificamente dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Na década, então, passamos na década de 48, com a Declaração Universal. Na década de 60, então, o nosso Estado brasileiro, ele se torna o grande interventor e o principal responsável pela assistência e pela proteção à infância pobre e desviante. Vejam bem esses dois conceitos, criança pobre e desviante. Em 64, o país vivia
sobre a ditadura militar. Nessa época surgem também alguns movimentos voltados para os menores, vinculados ao governo federal. E é nesse cenário que nós vamos ver surgir, né, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor e com ela os equipamentos das FEBEMs. Bem, o Código de Menores foi uma legislação que vigorou de 27 a 1990. Todas essas crianças e jovens eram passíveis, num momento ou outro, de serem sentenciados como irregulares e enviados a instituições de recolhimento, triagem, ressocialização ou guarda, a fim de que cessasse a situação de irregularidade. A lógica era simples: se a família não pode ou falha no cuidado e proteção do menor, o Estado toma para si essa função. Então, vejamos, nós saímos de um período caritativo da roda dos expostos e entramos no Código de Menores, em que o Estado traz para si o cuidado das crianças e dos adolescentes, tendo esses como sendo com caráter desviantes, irregulares, como se devessem ser corrigidos e regularizados. Bom, o Código de Menores ele tinha um caráter discriminatório, associava a pobreza à delinquência e encobria as reais causas, ou seja, as desigualdades de renda e a falta de alternativa de vida de nossas famílias. As crianças de baixa renda eram consideradas inferiores e deveriam ser tuteladas pelo Estado. Havia a ideia de que os mais pobres tivessem um comportamento desviante e uma certa tendência natural à desordem, não podendo se adaptar à vida em sociedade. Os meninos e meninas que pertenciam a esse segmento da população, considerados carentes, infratores ou abandonados, eram, na verdade, vítimas da falta de proteção, da desproteção social de nossas famílias. Bom, então na década de 80, começamos a discutir com a Constituição Federal de 88, começa a vir por terra o Código de Menores. E aí o grande movimento da área da criança e adolescente, onde Minas também figurou muito, através da Pastoral do Menor, das contribuições do Antônio Carlos, em que se faz um movimento dizendo da proteção, que na verdade as crianças não eram irregulares e sim desprotegidas, vítimas daquele sistema. A Constituição Federal, então, no seu artigo 227, que eu vou fazer um recorte, ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse artigo 227 ele é de suma importância para que a gente pudesse, então, estar desenhando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na década de 80, a gente teria a Constituição Federal em 88, a Convenção das Nações Unidas, em que o Brasil foi signatário, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. O grande destaque do período foi a discussão em torno da nova lei que substituiria o Código de Menores, o ECA, através da Lei 8.069, aprovada em 1990, diferente das anteriores, passa a contemplar todas as crianças e adolescentes do território nacional, sem distinção. As crianças e adolescentes passam a condição de sujeitos de direitos. Além disso, o ECA rompe com o paradigma da situação irregular do Código de Menores e passa a adotar a proteção integral. Então, o Estatuto ele é um texto infraconstitucional,
sob a égide de lei maior, constituído por direitos especiais específicos concretos, considerando criança e adolescentes seres em condição peculiar de desenvolvimento, de modo que todo ordenamento jurídico brasileiro fica submetido ao comando deste princípio e o da proteção integral, cuja fonte está alicerçada na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto ele contém princípios próprios, adota métodos específicos de aplicação, firmando os conceitos de criança e adolescente, delimita as diretrizes de proteção integral necessária, direciona quais são os mecanismos de participação da sociedade e de fiscalização de seus atos, indica quais os instrumentos de operacionalização de suas medidas mediante descentralização político-administrativa, impõe regras de condutas e de responsabilização para os violadores dos direitos da população infanto-juvenil, como também para aqueles adolescentes em conflito com a lei. Bom, então passamos um histórico para entendermos como nós chegamos até hoje nessa lei maior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e como é importante a gente conhecer a sua construção ao longo desses anos e saber que temos em mão uma ferramenta, um marco legal que ele prevê direitos, proteção, sanções e que é necessário que conheçamos melhor e que ele seja aplicado para que a gente então possa garantir a proteção integral à criança, adolescente e suas famílias.